Ho'oponopono, corrigir os erros, acertar os passos. Ho significa corrigir. Oponopono, os erros do passado. Ho'oponopono é uma arte, é uma filosofia havaiana. Antigamente, ela era uma filosofia secreta, somente funcionava nas aldeias dos kahunas do Havaí. Como que funcionava? Eles, quando tinham um problema nessas aldeias, eles se reuniam e sempre tinha um personagem de autoridade, que era o kahuna do Havaí. Trazendo para a nossa realidade, é como se fosse um pajé de uma tribo indígena, ou um padre de uma igreja, um pastor de uma igreja, essa figura de autoridade espiritual. Então eles se sentavam em roda quando tinham um problema para ser resolvido, eles sentavam-se em rodas e eles debatiam a questão que estava sendo trazida naquele momento. Depois de muita conversa, muito diálogo, o kahuna, que era essa figura de autoridade, decidia o que eles iriam fazer a respeito daquele episódio, daquele problema. A Morna Simeona, que é uma das personagens principais dessa história do Ho'oponopono ter chegado até nós, ela era uma kahuna, ela tinha essa autoridade e ela falou: não, se nós temos como um dos pilares principais do Ho'oponopono que somos 100% responsáveis por tudo o que acontece em nossas vidas, o Ho'oponopono não tem mais por que ficar secreto apenas nas nossas aldeias. E aí o Ho'oponopono começou a ganhar fama, a ser praticado por centenas de milhares de milhões de pessoas com muitos resultados de sucesso. Até que a Morna começou a fazer seminários ensinando a praticar essa arte, essa filosofia havaiana de cura de memórias, de limpeza de memórias negativas do passado. Foi aí que Dr. Hugh Lane foi convidado, ele é um psicólogo havaiano e ele foi convidado para ser o psicólogo de um hospital psiquiátrico no Havaí, onde tinham somente presos perigosos. Eles tinham problemas mentais e, além disso, eles eram muito perigosos. A rotatividade de funcionários nesse hospital era altíssima. Os enfermeiros, os assistentes sociais, os próprios médicos e psicólogos, eles andavam de costas arrastando na parede porque eles tinham medo do que os presos poderiam fazer com eles. Dr. Hugh Lane, depois de muita resistência, ele aceitou, desde que ele não tivesse contato com nenhum desses presos que estavam dentro dessa ala nesse hospital no Havaí. E como que ele começou a trabalhar os presos? Ele pegava o prontuário dos presos e, através do prontuário, ele então manifestava os 4 mantras do Ho'oponopono. Dr. Hugh Lane fala que tudo o que existe no outro, nesse outro que eu tô tendo contato, seja diretamente ou indiretamente, eu tenho responsabilidade sobre isso. E ele começou a fazer a limpeza nos prontuários desses presos criminosos perigosos. Ele provavelmente colocava suas mãos no prontuário e fazia os mantras do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. No caso, sou grato. E aí ele começou a purificar o que existia nele que estava causando aquele tipo de comportamento nos presos. E cada vez que ele fazia, a ala ia se acalmando, os presos iam se acalmando e a ala, por fim, depois de um trabalho extenuante, os presos foram sendo aos poucos liberados e aqueles que não foram liberados totalmente para uma vida social foram transferidos para um outro hospital, porque não tinha cabimento eles continuarem mantendo aquela ala, sendo que tinham pouquíssimos presos que não tinham tido a alta definitiva. Dr. Hugh Lane, então, começou junto com a Morna Simeona, ele foi discípulo da Morna, essa kahuna do Havaí,
a fazer também seminários. Até que o Ho'oponopono começou a ganhar muita notoriedade, muita fama. Dr. Hugh Lane, através dos seus seminários, começou a disseminar essa filosofia havaiana, essa arte ancestral, milenar, de limpeza de memórias. Foi quando o Joey Vitale, que é o ator e o diretor daquele filme O Segredo, tomou conhecimento dessa ferramenta que estava curando pessoas e tinha curado esses presos criminosos. Como que aconteceu? Como isso chegou ao Joey Vitale? Ele estava numa feira e um amigo, muito amigo dele, chegou e perguntou: Joey, você conhece uma arte havaiana que está curando, que curou uma ala psiquiátrica inteira? E aí ele falou: não, eu desconheço. Dentro dessa feira, eles sentaram num notebook e aí começaram a pesquisar sobre o Ho'oponopono. Só que não tinha muita informação e ele começou, isso ficou muito dentro dele. Ele começou a ficar muito intrigado se aquilo tudo que o amigo tinha dito para ele era verdade. E ele foi pesquisar, muito curioso para poder entender, porque ele já trabalhava com a lei da atração, então para ele era muito interessante conhecer se isso era real, se era oficial, e aí ele foi atrás, até que ele mandou um e-mail para Dr. Hugh Lane, e Dr. Hugh Lane, depois de um tempo, respondeu esse e-mail para o Joey. E eles então começaram a bater um papo. E o Joey perguntou se poderia entrevistá-lo, e Dr. Hugh Lane, sempre muito reservado, aceitou. E o Joey acabou virando discípulo do Dr. Hugh Lane. Começou a participar dos seminários do Dr. Hugh Lane. E eles ficaram amigos. Joey escreveu o primeiro livro do Ho'oponopono, que é o Limite Zero, com a permissão de Dr. Hugh Lane. Porque o Ho'oponopono, ele tinha umas regras. O Joey Vitale, então, escreveu esse livro que virou um marco, um grande marco para o Ho'oponopono chegar até nós, aqui no Ocidente, e nós termos esse conhecimento. Então, o Ho'oponopono, ele tem 3 atores principais. Primeiro, a Morna Simeona, que era uma verdadeira kahuna do Havaí. Depois, o Dr. Hugh Lane, que é esse psicólogo que curou essa ala psiquiátrica inteira, e os que não foram curados foram transferidos para outros hospitais para terem outros tipos de tratamento, e o Joey Vitale, que é esse americano, que é o diretor e também ator, ele participou do filme O Segredo. Então esses 3, a gente tem que ser muito grata a esses 3 personagens, a essas 3 pessoas que nos deram a oportunidade de hoje fazermos as limpezas em nossas memórias. Memórias essas que nós trazemos da nossa ancestralidade, que nós trazemos da gestação, que nós trazemos da nossa infância, porque nós fomos criados por pessoas que também tinham memórias negativas dentro delas. E elas, naquele momento, provavelmente passou para a gente o que ela tinha de melhor naquele momento, só que nós crescemos, nós amadurecemos e com a nossa maturidade, algumas coisas começam a não se encaixar. De repente, a gente tem um comportamento que a gente desconhece. E quando a gente começa a fazer a limpeza com os mantras do Ho'oponopono, a gente entende que que aquele comportamento reativo, aquele comportamento agressivo, aquele comportamento de achar que a gente não merece, que a gente nunca vai conseguir nada na vida, aquela mágoa que a gente guarda dentro da gente, aqueles ressentimentos, aquele sentimento de eu me sinto inferior às pessoas, tudo isso a gente consegue ter um olhar profundo quando a gente começa a limpar através dos mantras do Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele tem um pilar muito importante, que é você ser 100% responsável por tudo o que acontece na sua vida, por todas as escolhas que você fez na sua vida. Tudo o que você vem passando foram escolhas que você fez no seu passado. Então o Ho'oponopono fala:
assuma 100% de responsabilidade sobre tudo e sobre todas as pessoas que chegam e que saem da sua vida. Assim, você consegue limpar essas memórias negativas, ativar os mantras do Ho'oponopono e ter uma vida mais equilibrada emocionalmente, mais evoluída espiritualmente, e também você consegue, através da oração original do Ho'oponopono, dos 4 mantras do Ho'oponopono, da prece da purificação da Morna Simeona, começar a limpar essas crenças e essas memórias negativas para a divindade começar a fazer um trabalho de reconexão com o seu eu interior e com o seu eu superior. Seu eu interior é você na sua essência primária, é você nos seus sonhos, nos seus desejos mais internos e secretos que você tem. Quando você começa a fazer essa limpeza com os mantras do Ho'oponopono, você se conecta com a divindade, com o seu eu superior, que você pode chamar do que você quiser, de Deus, de Jesus, de Shiva, de tal, não importa. A gente não está falando de religião, a gente está falando de a sua conexão do seu eu interior se conectar com o eu superior, vamos chamar de divindade, de Deus. Quanto mais você limpa essas memórias de dor, mais você se conecta, e quando você se conecta a essa divindade, você começa a receber inspirações para você começar a ter uma vida mais plena, mais no fluxo do amor incondicional por você, do seu amor próprio, de você começar a trabalhar a reprogramação desses sentimentos negativos que você tem a respeito de você mesma ou de você mesmo, para inspirações e insights aonde você consegue ter uma vida mais equilibrada. Então o Ho'oponopono, ele tem esses princípios, e os 4 mantras, cada um deles significa algo. Quanticamente falando, os mantras do Ho'oponopono são comandos quânticos. Quando você fala os 4 mantras do Ho'oponopono, você está dando um comando para o universo, um comando para a divindade trabalhar isso na sua vida.